Olá, meu nome é Manuela Amaral e sou acadêmica de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E hoje, junto com as acadêmicas Mariana Lauar e Sofia Amaral, como representantes da LANEFRO, Liga Acadêmica de Nefrologia, irei falar com vocês sobre os cuidados do paciente nefropata com Covid. A Covid-19 é uma doença causada por vírus e que se manifesta principalmente como uma infecção pulmonar, com sintomas que variam desde uma infecção respiratória superior leve a uma pneumonia grave, síndrome da dificuldade respiratória aguda e morte. Porém, alguns pacientes também podem apresentar sua forma assintomática, ou seja, sem sintomas. Em pacientes sintomáticos, a possibilidade de Covid deve ser considerada principalmente naqueles com febre recente e ou sintomas do trato respiratório, como tosse e dispneia, que seria uma falta de ar. Também deve ser considerado em pacientes com doenças graves do trato respiratório inferior, sem nenhuma causa clara. Outros sintomas consistentes incluem alteração do olfato ou paladar, mialgias, que seriam dores musculares, e diarreia. Como o vírus é prevalente em todo o mundo, os médicos devem ter um baixo limiar de suspeita de Covid, e a probabilidade aumenta ainda mais se o paciente reside ou viajou nos 14 dias anteriores para um local onde haja transmissão na comunidade dessa doença, ou seja, um grande número de casos que não podem ser vinculados à cadeia de transmissão específica, ou que teve contato próximo com um caso confirmado ou suspeito de Covid nos últimos 14 dias, inclusive por meio de trabalho em ambientes de saúde. O contato próximo inclui estar aproximadamente 2 metros do indivíduo com Covid por mais de alguns minutos sem usar equipamento de proteção individual, os chamados EPIs, ou ter contato direto com secreção infecciosa sem utilizar esses EPIs. A Covid-19 afeta desproporcionalmente vários tipos de pacientes, como os obesos, os tabagistas, os imunossuprimidos e aqueles com comorbidades crônicas. Dentre esses, é preciso destacar aquele com doença renal crônica, cujo risco para agravamento dessa doença está aumentado desde a fase pré-dialítica, ou seja, antes mesmo da hemodiálise, tornando-se necessário o seu conhecimento e também a sua prevenção. A insuficiência renal aguda é uma condição caracterizada por um declínio na taxa de filtração glomerular durante um período de tempo curto, que geralmente se apresenta com um aumento da concentração de creatinina sérica no sangue, oligúria, que é a redução do volume urinário, ou anúria, que é a falta de urina da bexiga e, portanto, a incapacidade de eliminar esse líquido. Estudos apontaram que esse quadro pode acontecer no Covid-19, sendo que o tempo decorrido entre a detecção do vírus no paciente e o surgimento da insuficiência renal aguda é de aproximadamente 7 dias. Não se sabe exatamente se na insuficiência renal aguda na Covid-19 é causada por efeitos citopáticos, que são os danos que o vírus causa nas células, induzidos pelo próprio vírus, ou por uma resposta inflamatória sistêmica, ou seja, em todo o organismo, causada pela liberação de uma tempestade de citocinas. Porém, são conhecidos 2 mecanismos que podem ser feitos pelo vírus. O vírus pode entrar na corrente sanguínea e se acumular nos rins, causando danos nas células renais, e também pode se depositar nos podócitos e nos túbulos renais proximais, gerando assim uma lesão nos podócitos que induz facilmente um quadro de proteinúria. Também foi evidenciada uma estreita relação entre a insuficiência renal aguda e a ocorrência de insuficiência respiratória no Covid-19.
o que pode indicar um quadro de necrose tubular aguda isquêmica, que geralmente ocorre em concordância com o colapso sistêmico na doença. A insuficiência renal torna o paciente mais susceptível a infecções e promove uma resposta inflamatória exacerbada, o que aumenta a mortalidade quando infectados pelo novo coronavírus. Nesse contexto, os pacientes renais crônicos têm maior risco de agravamento da doença, sendo que, devido a isso, devem ser acompanhados de forma mais incisiva pelos profissionais de saúde em caso de diagnóstico positivo para a Covid-19. Em pacientes com Covid-19 suspeito ou confirmado que desenvolveram lesão renal aguda, deve-se enfatizar a otimização dos status do volume para excluir e tratar lesão renal aguda pré-renal, ou seja, funcional, evitando a hipervolemia, que pode piorar o estado respiratório do paciente. A avaliação para outras etiologias de insuficiência renal aguda devem ser realizadas de maneira semelhante a outros pacientes críticos com insuficiência renal aguda. Por exemplo, o exame manual de sedimento urinário deve ser realizado, se apropriado, uma vez que as amostras de urina não são consideradas altamente infecciosas. No entanto, alguns testes normalmente disponíveis podem não ser possíveis em pacientes com Covid-19 suspeito ou confirmado, em decorrência do risco de exposição. Já em relação aos pacientes com doença glomerular que são tratados com terapias imunossupressoras, é importante lembrar que eles podem ter um risco elevado de contrair infecções, inclusive o Covid-19. No entanto, não há estudos rigorosos para orientar as modificações relacionadas à pandemia no tratamento da doença glomerular. Entre os pacientes que apresentam baixo risco de adquirir Covid-19 devido à sua transmissão limitada na comunidade e sua capacidade de se isolar, por exemplo, capacidade de trabalhar em casa e ter interação limitada ou nenhuma interação com estranhos, é possível continuar com o tratamento previamente planejado para sua doença glomerular. Além disso, é preciso reforçar os riscos e os benefícios de se submeter à terapia imunossupressora no contexto da pandemia, orientando o paciente a permanecer em isolamento social e usar máscara e álcool gel. Já os pacientes com alto risco de adquirir Covid-19, devido às taxas de transmissão regionais e outros fatores, como, por exemplo, a incapacidade de quarentena devido à sua ocupação, a abordagem irá depender de vários fatores, como os medicamentos em uso e a gravidade da doença. Essas são as nossas referências. Em nome da Liga Acadêmica de Nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas, muito obrigada.